Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, bom dia aos nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita. Com muita alegria que nos encontramos reunidos novamente para mais uma manhã de estudos, de aprendizado em conjunto. Possamos nós realizar o melhor ao nosso alcance nesta manhã. Vamos estabelecer aquela conexão com o alto, numa prece endereçada ao Mestre Jesus, para que nós sejamos amparados. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos pela oportunidade que temos recebido ao longo desta existência. Agradecemos por esse ensejo misericordioso de nos permitir trabalhar na seara espírita, proporcionando aos nossos espíritos aquela oportunidade de engrandecimento íntimo nos valores divinos irradiados pelo Evangelho, proporcionando evolução sem percalços e se originam das nossas transgressões e conspurcações. Pedimos o necessário amparo, a necessária inspiração e orientação para a realização do melhor ao nosso alcance, tanto em termos de irradiação, quanto em termos de assimilação, para que haja uma vivência plena no nosso cotidiano, no cotidiano da sociedade, no vale, que é bem aquele vale antevisto por Ezequiel, no seu capítulo 37. Com as nossas estruturas internas ressequidas, exauridas pelo materialismo, pela corrupção, pela adulteração dos valores divinos. Possamos nós, nos trabalhos na seara espírita, levar uma nova substância para a estrutura falida do mundo, para a estrutura falida das consciências afastadas do teu amor, do teu Evangelho. Que assim seja. Bom dia a todos os amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, no seu capítulo 3, que trata da quinta carta à igreja de Sardo. Nós vamos fazer a leitura dos versículos, a partir do versículo 3 até o versículo 6, que é o último versículo desta quinta carta, para que os amigos possam se relembrar, se localizar nesses nossos estudos. No versículo 3, então: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso.
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já temos abordado na semana passada o versículo 3. Um versículo que nos concita a lembrança do que temos recebido nos nossos trabalhos, na seara espírita, nos nossos estudos. Lembrança como sendo aquela forma de incrustação da mensagem na vivência diária, e não apenas uma lembrança intelectual. Porque o mundo está em desespero, a sociedade está em desespero. Governantes e governados tresloucados. Então é necessária uma atuação, principalmente nós que já detemos o conhecimento espírita evangélico, para levarmos essa grande massa de sofredores uma nova visão, informação de novas coisas. Jesus, quando estava entre nós, caminhando entre a massa, sentia uma profunda compaixão do povo. Nós vamos lembrar também do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que também demonstrou uma grande compaixão pelo povo e atuava em meio ao povo. O povo é carente de diretrizes, o povo é carente de auxílio, o povo é carente de misericórdia, de compaixão. E esse é o trabalho que nos cabe a nós, espíritas, principalmente, que temos recebido uma grande cota de informações, de nos posicionarmos nesse mundo, trafegarmos nesse mundo, em meio a essa massa de sofredores, positivando a misericórdia do Pai, materializando a compaixão divina, para que haja um avanço, tomemos posse do galardão que nos está reservado. Porque essa lembrança é muito importante. Temos também no versículo 3 a chamada a vigilância. Lembra depois o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, a lembrança atuante no plano social, no vale horizontal da experiência humana. E a vigilância. A vigilância porque nós vamos observar que no versículo 4 temos uma questão de contaminação. A vigilância, pois não é o que entra pelo intelecto, pela boca, que nos contamina, mas é o que sai. O que sai é o nosso reflexo, o que sai é a nossa verbalização, o que sai é o nosso fruto, o que sai é o nosso exemplo, e é o que sai que é visto, o que sai que é observado, o que sai é que é assimilado, o que sai é aquele fruto que é colhido da árvore, das árvores do jardim. Temos árvores do jardim, agradáveis à vista, árvores boas para a comida, todas as árvores oferecendo uma alimentação. Mas nós não podemos mais comer de toda a árvore, não podemos mais comer da árvore da intriga, não podemos mais comer da árvore da crítica, ferina, desarrazoada. Não podemos mais entrar nessa seara. Então é necessária a vigilância. E se não vigiarem, virei
sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, esse ladrão, evidentemente, que vamos nos lembrar dos ladrões exteriores que roubam os bens, que é a visão mais fácil de se ter, a visão exterior. Mas nós estamos tratando aqui dos ladrões interiores, porque o que rouba a nossa tranquilidade, a nossa paz, são os aspectos interiores que nós ainda cultivamos na intimidade e que já não estão mais em acordo com o que temos visto, que temos aprendido. Nós já somos capazes, nós, matriculados na escola espírita e nas diversas escolas evangélicas que há, principalmente no Brasil, nós já somos capazes de identificar perfeitamente o fruto que a árvore da vida, chamada Jesus, legou-nos na sua trajetória. Então, se já somos capazes de identificar essa frutificação sublime, por que ainda nós estamos comendo de outras árvores? Por que ainda estamos vinculados a essa frutificação infeliz? Então, esses aspectos interiores que já são bem visualizados por nós, bem conhecidos por nós, em desacordo com o Evangelho, porque nós temos que considerar que a doutrina espírita é o consolador prometido. Há aqueles que não gostam muito do aspecto religioso da doutrina espírita, mas nós não podemos esquecer que Kardec judiciosamente reconheceu no Espiritismo o consolador prometido por Jesus, que viria esclarecer, acrescentar, nos relembrar do que foi dito. Então a lembrança, o lembra-te, pois, do que tens recebido, vamos nos relembrar de tudo o que Jesus nos disse. Então nós já somos capazes de identificar uma frutificação de nível mais elevado. Embora esse fruto que nós comemos da árvore da vida chamada Jesus, ele vai descer de forma um pouco amarga na nossa intimidade, porque contraria nossos propósitos, contraria nossos desejos, contraria nossas emoções, que saem como um reflexo automático, nas quais ainda nos comprazemos. Então, o ladrão, temos o ladrão, esse aspecto que já rouba a nossa tranquilidade, que já rouba a nossa segurança, no plano interno. Se esse ladrão, que nós já visualizamos, que são as emoções primárias, que embora nós ainda sintamos essas emoções naturais, não podemos mais cultivar, porque essas emoções, quando cultivadas, elas vão gerar síndromes. A própria ciência hoje nos adverte das questões emocionais que desaguam no corpo físico, gerando síndromes. Temos aqui o Luiz, nosso companheiro que é médico, que pode nos corrigir se estivermos errados. Então, essas questões psíquicas vão desaguar no somático, e nós temos hoje, inclusive, a medicina psicossomática. Futuramente nós vamos ter a medicina espiritual psicossomática. No futuro nós vamos ter equipamentos que vão conseguir detectar, tomógrafos mais avançados, que vão detectar as aglomerações emocionais complicadas na tessitura do nosso corpo.
E aí então que nós vamos trabalhar oportunamente. Então o ladrão é um aspecto importante. Tanto é importante que nós vamos encontrar em João, no capítulo 10, aquela assertiva de Jesus sobre o ladrão. 10:1. João capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Bom dia, meu caro amigo Carlos Alberto. Bom dia, antes tarde que nunca. Aproveitar que o Carlos Alberto chegou aqui já sequioso de engajar no trabalho, para o Carlos fazer os comentários a respeito, Carlos, dessa passagem. Bom dia para todos. Inicialmente peço desculpas pelo atraso, problemas técnicos que a gente não conseguiu resolver de todo, mas eu agradeço a paciência dos nossos amigos do chat que aguardaram o desfecho e a gente conseguindo resolver em partes. O ladrão das ovelhas é aquela condição, né, que nós permitimos nos embrenhar nas teias complicadas da vida. O ladrão, para entrar, ele tem que encontrar facilidade. Senão ele não entra. Não entra, não. Um dia eu escutei uma pessoa falando, não, se o ladrão quiser, ele entra. Não entra, não. Ele pode até tentar entrar. Mas se a casa estiver blindada, ele não entra. Coloca aqui um campo magnético de alta voltagem. Ele vai entrar? Mas ele pode entrar se ele encontrar, então, brechas. Nós lidamos, por exemplo, com um ladrão que tenta invadir para efetivamente ele tomar do alheio, ele não sabe o que. Ele tenta entrar para descobrir alguma coisa, em tese, né? A não ser que ele vá com um objetivo bem definido. Mas isso nos chama atenção porque o texto está falando de vigilância. Se há invigilância, a invigilância é que abre a porta para que haja esta situação. E o que nós temos, que o Espírito possui, ninguém tira. Aquisições são imorredoras, são invioláveis. Então, nós podemos ser tomados de assalto em aspectos que remontam à base da nossa estrutura íntima. Porque a aquisição, repito, ninguém tira. Então vamos pensar na prática o que significa isso. A nossa mente produz. Não é verdade? Está ligado aí? Desliga. Está desligado. A nossa mente produz. Quando ela está produzindo, esse fenômeno é favorecido pelo Espírito. Ele está fazendo acontecer. Quando ele faz acontecer, essa aquisição ninguém tira. É do Espírito. Mas a tomada de assalto pode acontecer no momento da produção. Então é quando nós nos permitimos perder o foco. O ladrão pode ser a perda do foco. Não vamos pensar no ladrão, um agente exterior, mas o fenômeno.
o processo que vai nos tirar daquele objetivo que é passar pela porta das ovelhas. A porta de Jesus. É o texto que o nosso amigo Júlio citou aqui. Antes de mim, que vieram, foram ladrões, salteadores. Mas eu sou o bom pastor, e as ovelhas conhecem a minha voz. Olha que legal. É a verdade. A voz é a verdade. A voz é a expressão legítima das aquisições que nós necessitamos, mas que ainda não foram implementadas. Está difícil? Não. Ficou claro? Vamos falar que a voz é a consciência. Pode adequar. Então o Cristo fala, o Cristo expressa pela nossa consciência. Engraçado, quinta-feira eu fiz um estudo aqui, eu falei sobre a voz do coração. Estou lembrando aqui. Muitas vezes a gente fala assim, ouça a voz do seu coração, quando você tiver dúvida. Aí eu até citei aqui o seguinte, que para uma pessoa que é muito passional, que é muito sentimental, não pode ser assim. A voz do coração é assim, não, peraí. A voz do coração é a sabedoria que opera com bases no sentimento. Você manifesta um desejo de ajudar alguém. Aí é o sentimento que foi tocado, a sensibilidade. Na hora que você vai sair para ajudar o indivíduo, você não pode sair com o sentimento. Você tem que sair com a inteligência emocional para administrar o sentimento, com a inteligência operacional para saber para onde que você puxa o objeto, quantos passos você vai dar, que horas você vai chegar. Essa é a inteligência. Então Jesus, quando fala que ele é o bom pastor, ele coloca uma adjetivação, né? Uma qualidade. O bom pastor. Então existem pastores. Ele se distingue. Ele é o soberano. Por isso que ele fala, vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem que eu sou. Por que ele é senhor? Porque ele tem autoridade. Como que nós identificamos a autoridade dele? Coerência. Persistência. Perseverança. No bem, não oscila. Então, os pastores representam o pastor. Então, o pastor fala com o homem através dos pastores. Deus conversa com o homem pelo homem. Deus não fala direto. Certo? Então, olha que interessante. Nós estamos tentando construir aqui um painel. Nós vivemos num regime de influências físicas, não é? Físicas, materiais, influências espirituais, dos espíritos, dos astros, dos mundos, dos animais, das plantas, são influências, dos homens, enfim. Então, você está num campo de trabalho que existem influências. E essas influências, elas chegam na nossa intimidade para despertar o nosso ser pensante, ser operante. Esse ser vai dizer assim, traduzindo, eu sigo ou não a influência? Essa influência é até interessante. Mas de onde ela parte? Aí começa a entrar o homem racional. Espera aí. Essa influência está vindo ali daquela árvore. Você citou a árvore do jardim. Nossa, aquela árvore é bonita. Mas aquela árvore dá uns frutos complicados. Você vai você vai comer daquele fruto? Se você comer daquele fruto ali, você pode se intoxicar. Então, no momento em que gera dúvida, significa que você já está em vias de uma boa
de uma boa conduta. Aonde tem dúvida, significa que existe um processo de maturação. Conflito antecede vitória. Aquisições. Vamos falar vitória e aquisição. Tudo por causa do ladrão, né? Então, o ladrão, ele vai bater na nossa porta se ele vê que tem alguma coisa atraente. Vamos colocar, nós estamos fazendo uma reforma na FEAP. Aí vem alguém com boa intenção, vamos colocar um blindex lá na porta? Eu falei assim, para quê? Para ficar bonito. Qual que é a utilidade? É justo? Nosso objetivo aqui é de ficar criando uma epopeia de uma arquitetura extraordinária. A nossa arquitetura é íntima. Nós podemos fazer um ambiente agradável. Por que não fazer um ambiente agradável aqui dentro? Não estou preocupado com lá fora. Porque lá fora eu vou estar chamando os outros porque está bonito? É uma forma, é um ponto de vista ajustado aqui, tá? Pode ter outros contrapontos. Mas, observem bem, eu coloco um blindex aqui na porta. Vai ter gente que vai passar aqui e falar assim, que o povo está com dinheiro. Deve ter alguma coisa interessante lá dentro. Puxa vida. Para que você foi me falar do ladrão? Nós temos autoridade. Se falar do santo, não tem autoridade não, do ladrão. Ele falou primeiro, viu? Lá dentro, lá dentro. Pois é. Então, vamos pensar o seguinte. Então, eu devia ter ficado quieto. Então, vamos pensar o seguinte. Seu ladrãozinho. Que nós podemos, portanto, atrair o ladrão. O indivíduo fica colocando fotografia da família inteira no Facebook. Endereço, fotografia da casa. Com todo respeito, é moda. E a moda faz o cachimbo deixar a boca torta. A gente respeita. Mas quantos casos que a gente ouve aí? Outro dia eu conversava isso com um amigo. Eu conheço uma história ótima. O ladrão entrou na casa do indivíduo, limpou a casa e deixou um bilhete em cima do teclado do computador. Quando vocês viajarem de novo, por favor, avisem novamente no Facebook. O que aconteceu depois que eles voltaram de viagem, esqueceram do assunto? Continuaram postando as intimidades no Facebook. Com todo respeito, viu gente? Não tem nada contra. Eu só estou colocando aqui uma pimenta no tempero para a gente refletir. Então, quando você quer vender uma imagem, você quer apresentar alguma coisa, quando você está expondo, a exposição atrai o alheio invejoso, ciumento. Não é? Então, é uma forma de estar atraindo o ladrão. O ladrão vai tirar de você o que é posse efêmera. Porque a posse definitiva é espiritual. Vou contar um caso rápido e me devolver para você. Uma família procurou o Chico Xavier lá em Uberaba, apresentaram um drama, coisa complicada. E aí o Chico ouviu e etc. Aí ele disse, olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, os espíritos, eu vou reportar o que a espiritualidade está sugerindo. Que vocês possam, para começar a resolver o problema, vocês implantassem o evangelho no lar. Vocês vão fazer o evangelho no lar, uma vez por semana, disciplinado, bonito, tal, família toda. Daqui a 10 anos vocês voltam aqui. Ou melhor dizendo, não é bem isso. Daqui a 10 anos vocês vão receber uma visita de Jesus na casa de vocês. Jesus vai visitar. Os espíritos estão falando aqui, viu gente? Eu só estou reportando a história. Ponto, acabou. Foram embora. Ah, que festa. Começaram o evangelho. Aí punha até fogo para receber os espíritos, etc. Tudo preparação que 10 anos depois quem iria visitar a casa era Jesus. Beleza. Passou, fizeram bonitinho, etc. Quando, na noite que foi completado 10 anos,
E o forro de mesa já era novo. Hoje é Jesus que vai entrar aqui mesmo. E fizeram com fé, com devoção, com agradecimento. Aí o evangelho era 9 horas, né? Eles começaram 9h05, nada de Jesus entrar, 9h10, nada. E, portanto, eles esqueceram, continuaram fazendo os comentários do evangelho, as pressas. Terminou o evangelho no lar e nada do visitante. Eles ficaram um tanto quanto frustrados, mas satisfeitos com a oração, etc. Encerrou o expediente, o povo começou a ter sono, tinha um lanche lá que eles prepararam para oferecer para Jesus. Aí lancharam e tal, despediram, a noite foi muito proveitosa, embora frustrante, foram dormir. Quando é de madrugada, o que acontece? Eles estavam num sono tão ferrenho, tão profundo, que eles não viram, que esqueceram a porta meio aberta. Eis que entrou ladrões na casa. E os ladrões levaram o que quiseram, principalmente porque o povo estava todo dormindo mesmo. Não estavam vigilantes, né? Olha que interessante. E foram no quarto da dona da casa e encontraram um pote com joias. E levaram uma esmeralda, que era uma coisa valiosíssima. Era uma esmeralda que vinha passando de geração para geração, aquela coisa toda. Aquilo foi um caos quando descobriram que a esmeralda foi roubada. E uma tristeza danada. E enfim, nós vamos tirar a satisfação em Uberaba, porque Chico falou isso. Pérola que a gente tem, né? Fomos para Uberaba, chegamos lá, né? Tá lá o Chico atendendo, eles esperaram. Eis que o dos últimos, na hora que o Chico olhou, fulana, Beltrana, que saudade, aí abraçaram, e eles assim, esperando a hora de entrar no assunto. Pois é, e os espíritos estão falando que graças a Deus vocês cumpriram a tarefa, deu tudo certo, e etc. Vamos festejar, porque Jesus é magnânimo, Jesus realmente foi na casa de vocês lá naquela noite, não é? Eles ficaram espantados, né? Eles estavam sem graça, não sabiam como que ia dizer para o Chico que ele cometeu um erro, e agora o erro foi duplo. Porque primeiro que Jesus não foi, e segundo que aconteceu uma tragédia na casa. Que história é essa, Chico? Olha, aconteceu isso. Pois é, meus irmãos. É isso mesmo que o Dr. Bezerra está me contando aqui. O que acontece? Lembra daquele drama todo da família? Pois é. Vocês percebem hoje que passados os 10 anos que vocês fizeram o Evangelho no Lar, muitas coisas se modificaram? Porque além do Evangelho no Lar, vocês começaram a frequentar a reunião e etc. E foram assimilando a doutrina, concepções foram modificando, etc. As coisas foram se resolvendo. Por quê? Durante esse período, aquele grupo de espíritos que eram dezenas de entidades espirituais que frequentavam o lar de vocês, causando muitas vezes aqueles transtornos todos, eles foram sendo orientados ao longo desses 10 anos. E eles foram sendo redirecionados no bem. Com isso, o ambiente foi ficando mais tranquilo, etc. Porém, os espíritos mais renitentes, eles, de uma forma perseverante, se determinaram a permanecer no lar de vocês. Porque eles são aqueles que protagonizaram grandes problemas no passado por conta daquela esmeralda. Ela não tinha falado nada. Por conta daquela esmeralda que os companheiros do alheio, né, tomaram para eles. Eles levaram as esmeraldas, os espíritos foram com eles. Bom. Gente, então muitas vezes o ladrão vem porque fomos invigilantes. Agora não significa que fomos invigilantes agora. Existem situações que nós somos tomados de assalto por atitudes, por escolhas deliberadas e implementadas no grande passado. Para terminar,
Por isso nós precisamos estar atentos, para que as nossas ações não favoreçam situações adversas que muitas vezes nós ainda fomentamos. Eu conheço um companheiro, um sábio. Ele é uma pessoa que teve, na área financeira, teve uma vida sempre muito tranquila, porque ele foi um grande batalhador, estudou, viveu a vida muito difícil, mas ele teve muitas aquisições. E é muito interessante porque a vida dele sempre foi uma vida simples. Ele nunca foi uma pessoa que expôs o que ele tinha. Ele nunca ostentou, por exemplo, facilidades que ele teve ao longo do período, porque ele adotou uma técnica que é: para que eu vou contar? Porque nem todo mundo pode ter a tranquilidade que eu estou tendo hoje. E se eu comento, eu estarei, quem sabe, humilhando alguém, constrangendo alguém. E assim passou no silêncio da vida. Então, eu estou pegando esse exemplo, porque já que a gente falou em coisas materiais, o nosso objetivo são as espirituais, que ladrão não rouba, virtude ninguém tira, inteligência ninguém tira, sabedoria muito menos. Não é? Mas nós podemos estar, pelos nossos problemas, pela nossa invigilância, permitir que o egoísmo e o orgulho atraiam para junto de nós situações bastante adversas. Sim. Deixa eu ir. Isso aí. O ladrão deu uma volta. Fechou? Júlio, fechou. Nós poderíamos então, o que você acha de passar para o próximo versículo? Leia para nós e continue, por favor. Versículo 4. Mas também tens em sarna algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então nós temos a questão da contaminação que nós abordamos, interessante, e os vestidos. O vestido como aquele envoltório periférico, envoltório não essencial ainda, como uma investidura do alto que nós recebemos. Por exemplo, nós aqui recebemos uma investidura de espíritas. Embora nós ainda na nossa intimidade tenhamos ainda grandes conflitos e não nos reconheçamos naquela condição ainda do espírito verdadeiro. Embora isso não seja impedimento para atuar. Nós temos companheiros que já nos disseram assim: eu não posso fazer palestra não, fazer estudos, porque eu ainda não vivencio o que eu estudo, o que eu aprendo. Isso é natural, meus irmãos. Nós ainda vamos estar aquém ainda do processo de vivência em muitos aspectos. Mas isso não é impedimento para a nossa atuação. Agora, nós vamos contaminar essa investidura quando nós deliberadamente, usando a consciência como Beto, o ser consciente, a inteligência, deliberada e meditada e analisada, permanecemos de má fé nos aspectos complicados da nossa existência, que vão nos roubar a tranquilidade, pode até não ser nessa existência, mas certamente nas existências futuras. A vestimenta ele também fala para nós da túnica, né? A túnica nupcial. Para participar da bodas, do banquete, nós precisamos ter uma veste adequada. Na terra a gente compra, lava, escolhe a veste adequada àquele ambiente, não é? Enfim, no mundo espiritual, o que determina a tessitura, a coloração, a vibração das nossas vestes é a nossa conduta moral. Isso é fundamental. Eu estou me recordando de um caso, hoje o Chico está conosco, ou então aqueles que o representam.
embora ele diria que ele não tem, na humildade dele, como é que ele vai ter representante? Ele falaria isso para nós, com certeza. Mas assim, fazendo apenas um jogo de palavras para adequar, tem uma história muito interessante contada de um andarilho, um pedinte de Uberaba que se chamava Jorge. Essa história é extraordinária. O Jorge frequentava as reuniões lá do grupo da prece e ele chegava sempre, a expectativa dele era receber alguns trocados, enfim. Mas ele de vez em quando sentava e assistia a reunião. E aonde ele chegava era complicado, por causa do cheiro que exalava, né? Sujeira, não tomava banho direito, etc. E tinha uma ferida na boca. Né? Ele tinha uma ferida na boca, nos lábios, que constantemente sangrava. E ele chegava para beijar a mão do Chico, aí depois o Chico beijava a mão dele. Então, imagine o Chico beijando, ele beijando a mão do Chico, aquela coisa toda. E o Chico fazia uma festa para ele. E o Chico não limpava o sangue dele. E sujava, e os observadores notavam que Chico não, do jeito que vinha. Enfim, é muito interessante porque a gente remonta a vida do Chico e respalda tudo isso, né? Porque conhecendo a pobreza, a simplicidade que o Chico encontrou, né? Que ele escolheu, que foi autorizado para ele viver desde os primeiros tempos de 1910 em diante, em Pedro Leopoldo, né? Sempre conviveu com muitas dificuldades, não só na família, mas o mundo era, a cidade, a época era muito precária, não é? Enfim, mas a vida toda ele manteve essa performance. Ele jamais se permitiu alterar as bases que ele se comprometera com ela. Porque muitas vezes o indivíduo começa, ou ele vai viver uma situação diversa, aí depois que ele vai adquirindo determinadas questões materiais, aí ele vai modificando e perde as raízes. Ele sofistica e desvincula e depois não consegue se vincular mais. Complexo. O Chico jamais fez isso, ele manteve. E o Jorge é uma história legal, porque o Jorge representa centenas daqueles que o Chico cuidou ao longo do tempo. E é muito interessante porque o Jorge, ele recitava alguns poemas, o Chico pedia para ele fazer isso, e parava a reunião. O Chico privilegiava, entre aspas, o Jorge, coisa que ele não fazia com os doutores, a fazer com que todos pensassem ou repensassem no nosso trato social, né? Como que nós privilegiamos, como nós damos mais oportunidades para alguns em detrimento de outros, por questões de fachada, por questão de posição. Eu bato muito aqui com vocês, aqui, ó, o pessoal mais antigo aqui isso é novo, os antigos aqui conosco, que aqui na FEAC, quanto mais engravatado, mais espera. Com todo respeito aos engravatados que precisam de usar a gravata e o terno. Mas porque chegou com gravata não significa que vai ter espaço mais rápido do que um outro que é mais simples. Então eu prefiro errar com os engravatados, estar melhor, mais acondicionado com o simples. Porque com o simples eu me lembro da necessidade de ser simples. Pegaram lá? Porque acontece o contrário no nosso movimento espírita. O indivíduo chegou todo imponente, daqui a pouco ele está fazendo palestra, ele não tem nenhuma base doutrinária e já está falando de doutrina espírita, porque é desembargador, porque é magistrado, porque fala bonito, porque é orador de outras frentes. Calma, viu, gente? E o Jorge, quando o Jorge desencarnou, para contar a história, afirma Chico Xavier, obviamente que isso é simbólico, né? O Chico contava as histórias e muitas vezes o povo levava no pé da letra. Mas o Jorge, quando desencarnou, ele foi recebido, o Chico conta, né, por Jesus no mundo espiritual. O Jorge foi recebido com
todas as pontas. Foi uma festa no mundo espiritual. E era uma pessoa que passava com o povo da sociedade dizendo assim, para lá, porque você cheira mal, você é pobre, você vai me impedir alguma coisa. Pegaram? Então, isso para nós fala de vestimenta, fala de autoridade. Então, a vestimenta física ela pode enganar. A vestimenta espiritual, ela comove, ela sensibiliza, ela toca. Então, o texto está falando aqui daqueles que não se contaminaram. É isso? Exato. Algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Contaminaram seus vestidos. O que significa isso? Que o indivíduo, ele com o vestido, com a veste branca, ele pode contaminá-lo. Não pode? Nós podemos alterar. Nós podemos criar situações adversas e perder a autoridade. Então quer dizer, o manter a vestimenta, a túnica alva, é uma tarefa que é permanente. Aí entra de novo a questão da vigilância. Não é isso? Vigilância. Vamos ouvir o Luiz agora. Passa para ele. Luiz. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Só tá com uma câmera aí. Sem problema. Pode ir. Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Nesse versículo andarão de branco porque não terão ainda, não foram contaminados, né? E no início do nosso trabalho, o Júlio falou que o que nos contamina não é aquilo que entra, né? Mas é aquilo que sai, né? É aquilo que eu produzo, né? São os meus frutos, né? Porque aquilo que entra, ele vai entrar em consonância com o que eu já fiz. Então, por exemplo, esse caso que você citou da Esmeralda, né? Foi uma invigilância? Foi, mas não nessa geração. Foi uma invigilância anterior, que agora se manifestou naquela geração, daquela família. Aqui, só um pouquinho, que eu não acabei não falando. Lembra que eu comentei que eles entraram num sono profundo? Uhum. Inclusive, isso é um detalhe importante da história que eu não ressaltei. É como se a espiritualidade sedasse eles, para eles entrarem naquele sono profundo e os ladrões entrassem e pegassem o que... Para não ter brecha de alguém acordar e o que era o principal eles não levassem. Pra você ver como é que a espiritualidade atua. Sua de novo. Pois então essa contaminação, como eu estava falando, essa contaminação ela vai ocorrer de acordo com o fruto que eu estou produzindo, né? Porque tudo que eu faço, ele volta para mim. Então, se eu estou produzindo frutos inadequados, né? Que estão contaminando o meu próximo, né? Através de intriga, maledicência, né? Sentimentos de orgulho, vaidade, esses sentimentos eles voltarão para mim, né? E vão contaminar. Contaminando o meu interior, né? o meu espírito, ele vai se refletir nas minhas vestes, né? E são essas vestes, elas vão refletir o meu estado moral, igual o Carlos falou. A gente lembra um dos livros do André Luiz, acho que é o Brilho de Vida Eterna, quando eles vão fazer a casa transitória, ela vai mudar de local, né? Muitos espíritos acorrem para a casa numa tentativa de burlar e querer entrar de qualquer maneira na casa. Mas era o que eles traziam de vestimenta que definia a entrada deles para a casa. E nesse momento eu lembrei muito de Jesus quando ele fala assim, que naquela hora haveria prantos, né, e ranger de dentes, né? E realmente ali os espíritos não puderam entrar, eles ficaram para trás, e aqueles que apresentavam nas suas vestes condição de entrar, entraram. Muito bem. Mas eu quero falar alguma coisa aí, Júlio? Podemos passar?
Então aqui, e confessarei, aqui é o anterior, andarão de branco porquanto são dignas disso. Então a dignidade, a palavra dignidade aqui, ela encaixa aqui de uma forma extraordinária. Ter dignidade. O Emmanuel usa uma expressão interessante sobre isso no livro Religião dos Espíritos, quando é um texto intitulado Doutrina Espírita. Quando ele fala mais ou menos assim, todas as religiões são santas, mas a doutrina espírita é a única que pode explicar, e aí ele desenvolve o assunto. Aí no final o Emmanuel diz assim, dignifica, portanto, a doutrina que professas. Dignifica a doutrina que professas. Seja digno com a doutrina espírita. Não brinque com a doutrina espírita. Ser responsável com a doutrina espírita. Gente, nós fazemos esse trabalho aqui, somos os maiores beneficiados. Eu venho para cá porque eu preciso do trabalho. Esse trabalho me ajuda muito. Mas ao mesmo tempo, quando eu estou realizando esse trabalho, eu não posso abrir mão que esse trabalho seja ou esteja em consonância com essa magnífica doutrina espírita. Quer dizer, eu não posso fazer esse trabalho como eu acho que tem que ser. Esse trabalho tem que ser feito à luz da doutrina espírita. Porque senão eu vou estar alterando o que ela propõe. Nos seus conceitos. Quando eu estou falando doutrina espírita, eu posso colocar uma opinião pessoal e ficar até parecendo que está na doutrina. Então, por isso é que nós somos cuidadosos em dizer, estuda. Eu estou lendo aqui, eu estou citando o texto, cada hora eu conto um caso aqui, está no livro tal, está no livro tal. Não é só para falar para vocês que existe alguém aqui que sabe alguma coisa ou que estudou alguma coisa. Quem tem olhos de ver, fala assim, por que ele falou do livro Obreiros da Vida Eterna? Ele citou, foi o Obreiros, não foi? Na Casa Transitória? Obreiros da Vida Eterna, que livro que é esse? Do André Luiz, viu, gente? É o terceiro livro da obra. Quarto, né? Terceiro, depois quarto é o Missionário. Então quarto. Então tem quantos livros? Tem 14, viu? 14 com a agenda cristã lá. Então tem muita coisa para se estudar. E quanto mais a gente estuda o André Luiz, mais a gente verifica que a gente não sabe. Mas não é só no conceito que a gente vai dignificar a doutrina, falando como ela foi escrita, codificada. É com o que o Júlio falou aqui agora. É com a dignidade de honrar a doutrina no nosso comportamento. Ninguém aqui é santo e longe de ser. Mas tem algumas coisas que são básicas, não são? Tem algumas coisas que são fundamentais. Nós temos que ser dignos com o que realmente a vida está propondo para nós. Luiz vai falar agora. Não, só para pegar o gancho que você está falando disso, eu trouxe no Fonte Viva, Avancemos Além. O Emmanuel vai falar o seguinte, que eu estava abordando o vigiar, ele fala o seguinte, não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. Né? Ficar só na prece aqui dentro, falando, que bonitinho. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares, ou seja, o nosso dia a dia, voltar no nosso cotidiano e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Né? Então, trazer para nós aquilo que foi dito, né? Transformar na prática aquilo que eu já sei, né? Confirmar os meus propósitos, confirmar as minhas profecias. Né? Para a gente simplificar para todo mundo aqui, né? Para nós também. Como que nós então vamos fazer isso na prática? Estar atento. O texto está falando de vigilância. Então, quando ficar prestando atenção nas nossas tendências, no nosso comportamento. Então, aquilo que
que trouxer descontentamento para nós mesmos, puxa vida, eu fiz aquilo. Começar a prestar atenção para evitar. Se você não dá conta, vai fazer alguma coisa que vai te ajudar a mudar isso. Ou seja, eu sou egoísta, eu não gosto de ajudar os outros. Vai trabalhar pelos outros. Não sei fazer. O Centro Espírita tem uma série de tarefas ali que você pode começar a treinar. Você pode começar a treinar. Vem pra cá, vem limpar o centro. Casalberto, não sei lavar um copo. Aprende então no centro. Não precisa ser lá na sua casa para você ficar com vergonha. E o povo ficar falando que você agora está metido a ser santo. Que agora virou bonzinho que está aí no centro. Não, calma. Mas aqui no centro, faz de conta que você é santo. Então vai lavar a privada. Eu fui lá no osso, né? Vai lavar a privada. Na ferida. É lá na ferida do Jorge. Porque para chegar aqui, sentar bonitinho, tá assim. Mas para passar pano, cadê? Bem-aventurado quem se candidata a isso. O indivíduo frequenta o centro espírita, ele chega aqui. Outro dia eu falei isso aqui. Ele chega aqui no centro espírita e fala assim: tá gostoso, tá bonito. Mas podia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas como assim? Como é que você mudou tão rápido? É o MAS, né? Aí tem o MAS. MAS e os discípulos. O MAS e os discípulos. O Emmanuel é um professor dos bons. Vai falar igual mineiro, dos bons. Porque ele explica o seguinte, que existe explicando isso para o Chico, depois virou uma página, uma mensagem. Se você tiver dúvida de como fazer, lembre-se da conjunção, né? Mas a conjunção. Mas, a palavra mas, né? O termo mas. Se o mas vai estar antes de Jesus ou depois de Jesus. Se ele estiver antes de Jesus, vai dar certo. Se ele estiver depois de Jesus, complica. Como assim? É fácil. Hoje a cama tá boa, mas Jesus... então tá, então eu vou ao centro. Agora quer ver como é que complica? Jesus fala para fazer o bem, mas a cama tá boa, então eu fico. Pegaram? Então é mais ou menos por aí. O mas e os discípulos. Então quando você tiver dúvida, você verifica esse mas, tá? Antes ou depois de Jesus, que aí você vai ver se a sua dúvida, a sua dificuldade, ela existe, e aí é só você mudar. Se essa dificuldade existe, você muda o mas de posição, põe antes de Jesus e sai com Jesus para trabalhar. É isso, não tem mistério. Não é? Então, vamos deixar de exigir, vamos deixar de colocar imposições, vamos deixar de criticar. Uma das piores coisas da tarefa cristã é a crítica. Crítica. E existe críticos de plantão. O movimento espírita está assim, ó. O indivíduo estudou um pouquinho, está achando que sabe alguma coisa e fica julgando pau nos outros, dando pau nos outros. Tem uma história aqui, eu contei essa história aqui outro dia. Não foi eu. É tanta história. Mas tem uma história ótima do Chico. A história não é causo. Causo, como mineiro. Tem uma história do Chico muito legal, muito legal, muito legal. Essa ainda não é conhecida. Certa feita, foi logo no início lá das tarefas do Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, tinha um grupo, formou-se um grupo no Luiz Gonzaga, isso foi lá em 1927, 28, por aí. Formou-se um grupo para fazer visitar pessoas carentes, sofridas, etc. E tinha uma proximidade de Pedro Leopoldo, hoje é uma cidadezinha, comunidade chamada Lapinha. Lapinha da Serra? Da Serra? Lapinha, é lá perto de Pedro Leopoldo. E aí eles fizeram uma visita lá e tinha uma pessoa que estava assim, passando por uma doença, um processo complicadíssimo e muito sem recurso. E ela precisava de tomar um remédio que era fundamental para dar uma certa condição dela viver mais um pouco. E era um caso grave, enfim. E o Chico com 17 anos, né? Imagina.
Chico ficou muito comovido com aquilo e etc. E chegou em Pedro Leopoldo. Aí, o que ele fez? Ele resolveu sair pedindo às pessoas para recursos, para poder comprar um remédio para essa companheira, né? E assim, ele fez, mas ele procurou o pessoal lá do Luiz Gonzaga para lavrar um documento. Né? Ele foi no delegado de polícia de Pedro Leopoldo, né? Para pedir autorização, para pedir dinheiro para os outros. Olha, para vocês verem como que o jovem já se comportava com dignidade. E assim o fez. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu levantar o recurso lá e procurou o pessoal do Luiz Gonzaga. Aí o pessoal, não, mas antes de levar o dinheiro, nós precisamos fazer uma reunião aqui, discutir o assunto para saber, etc. Você não pode ir sozinho, não sei o que, é uma confusão. Final das contas, o Chico ficou muito sensibilizado com a história. Depois de muito custo, eles autorizaram. Aí o Chico foi levar o recurso lá. Quando ele chegou lá, a pessoa estava na desencarnação. Mas ele entrou numa tristeza, numa depressão profunda. Aí ele sentou na porta da casa do barraco da senhora lá e ficou chorando. Aí isso que o doutor Bezerra apareceu. Disse, ô meu filho, fica assim não, você só está começando. Você só está começando. A questão toda é o seguinte, é que quando muito se discute a caridade, ela fica por fazer. Um bem-aventurado, quem não espera, faz. Então muitas vezes a gente cria determinadas situações que a gente só impede, só dificulta, só burocratiza. Aí o ladrão vem. Ele nos toma de assalto. Né? Quantas coisas acontecem para nos impedir? Nós fazemos aqui esse trabalho aqui, que é um trabalho que é compartilhado com corações que estão nos seus lares. Nós temos 28 pessoas ali agora assistindo, ou melhor, ouvindo, porque não conseguimos mandar as imagens. Por que não mandamos as imagens? São os problemas que nós enfrentamos no trabalho. Influências espirituais, invigilâncias, que muitas vezes nós, trabalhadores, criamos, favorecemos. Aí acontecem os problemas. Agora, nós vamos ficar parados aqui e não vamos fazer o trabalho? Não, o trabalho está sendo feito. Amanhã, se der, a gente compartilha. Então, enfim, nós todos encontramos muitos problemas para que a gente não realize o trabalho. E o trabalho precisa de ser feito. Não é isso, Luiz? O trabalho não pode ficar por fazer. Nós temos aqui milhares, para não dizer milhões de pessoas que estão precisando de evangelho, estão precisando de uma palavra amiga. E isso vem do alto. Nós só somos instrumentos. Agora, se eu começar a criar discussão, impedimento, crítica, etc., o trabalho vai ficar para depois. Nós nos comprometemos a fazer o último versículo também, não foi, Luiz? E o livro da vida? O livro da vida? Bom, nós falamos aqui, porquanto são dignas disso. Fala um pouquinho do livro da vida. Então vamos ler o versículo 5 e o 6, que aí a gente faz uma narração geral dos dois. O que vencer será vestido de vestes brancas. Interessante, será vestido. Alguém vai vestir ele? Não. Cada um se veste. Não é? Aqui é interessante, porque não vou falar de personalidade, não vou complicar. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Antes de falar do livro, quem confessa? É Jesus que vai confessar o nome daqueles que fizeram o bem? O próprio indivíduo confessa a si mesmo. Isso é importante. Se somos nós que vamos nos fazer com que os vestidos fiquem brancos, somos nós que purificamos esse vestido, lavamos esse vestido
pelo testemunho, pelo esforço, e depois nós mesmos vestimos o vestido. Ficou claro isso aí? É uma aquisição. Beto? Mergulhamos na reencarnação na água e lavamos o vestido. Sim. O que você falou aí? E o importante é que essa irradiação é de dentro para fora. Então, quando eu falo assim, vamos colocar o vestido, isso é só para a gente entender. Porque, na realidade, essa colocação do vestido, ela parte de dentro. Cada um que vai limpando a si mesmo, que vai purificando esse vaso. E vai fazendo com que esse vaso vai se apresentando com colorações. Vira túnica, né? Vira túnica. Então, por exemplo, nós temos hoje o estudo da aura. A aura tem uma coloração. A medicina, no futuro, vai trabalhar com o diagnóstico do campo energético. O diagnóstico do campo energético. Já temos profissionais que já trabalham assim, mas não é oficial, não é reconhecido. Não é isso? Mas vai chegar-se um tempo que porque o médico hoje, o sacerdote sacerdote da medicina, ele trabalha com a experiência dele, que favorece para que ele olhe para o paciente e inclusive diagnostique pelas expressões energéticas. Só que ele faz isso intuitivamente. Ele fica assim, porque eu tive um paciente assim, porque eu li isso num livro tal, Sim, ele teve uma base de sustentação, ele se preparou para isso. Mas quando você adquire conhecimento intelectivo e experiencial, você abre as suas percepções. E existem médicos que são extremamente intuitivos. Ele bate o olho, o outro já falou isso, já fez exame daquilo, o outro chega no olho, ele olha, ele ausculta o indivíduo. Só que isso é tudo para ele enigmático, ele não sabe que funciona assim, certo? Tem inclusive as influências espirituais. Então, quando você for ao médico, faça uma prece por ele, entre no consultório procurando a serenate, para favorecer que o ambiente espiritual auxilie nas indicativas que o médico vai te passar. Inclusive ajudando ele, coitado. Porque ele está lá o dia inteiro, lá pelejando com os pacientes dele. Mas, se você, o clarevidente, nós temos clarevidente aqui nos grupos aqui de estudo, que mandam depoimentos para mim. Trabalham conosco. Todos no anonimato. Um não conhece o outro. Eu trabalho com os diagnósticos que são me apresentados. Casalberto, teve isso, teve aquilo, entidade tal, um enfermo assim, um ambiente da FEA que estava assim, acolá, etc. Isso é uma conjugação de esforços, certo? Isso é importante para o nosso trabalho, não porque a gente quer só informações, mas porque a gente vai construindo os painéis terapêuticos, porque o objetivo é esse. Não estou nem muito preocupado com parte de informação doutrinária, que isso para a gente, graças a Deus, é tranquilo. Nós estamos há 30 anos estudando doutrina espírita aqui. Não me preocupo com parte doutrinária, porque aqui tem pureza doutrinária. Mas nós estamos atentos às terapêuticas, que são muitas. E tem reunião aqui que tem uma tônica, sabia? Cada reunião aqui tem uma tônica de trabalho diferente. E olha que a gente está fazendo a mesma coisa, sentado do mesmo jeito, Denise sustentando a gente, né? O Júlio está lá, canta. O ambiente é o mesmo. Mas não é. Tem dia que a reunião é melhor. No sentido que a gente fica mais leve. Tem dia que a reunião é chata. É irritação. Tudo que falava me dá vontade de esgoelar ele. Tem dia que me dá sonolência. Tem dia que eu saio daqui mais como se saísse energia. Tem dia que eu saio daqui com fome. Tem dia que a reunião tem uma conotação assim alegre, mais densa. É um ambiente espiritual que acontece de acordo com o público que vem aqui, que está sendo atendido ali ao vivo. As necessidades que cada um aqui traz da semana, da família. Porque você não pensa, aqui você não lembra
da esposa, do filho, tem hora que você lembra do problema lá do seu consultório, do seu trabalho. É um monte de coisas que acontecem na nossa memória, na nossa mente durante uma reunião dessa. E determinadas coisas que vêm estão sendo tratadas, sabia? Nós sendo tratados, pessoas que estão sendo cuidadas na hora que você lembra dela. O povo falava que o Chico era místico. O Chico falava assim: ô fulano, seu filho, né? Traz um retrato dele para mim ver. Eu não vou chegar aqui na casa dos espíritos e pedir para vocês trazerem retrato da família, não, porque senão daqui a pouco vai ter que ter um painel aqui, né? A casa vai estar tudo no Face, então tá, até facilita. Já que está exposto, vamos olhar. Mas por que ele falava para o indivíduo levar o retrato? Tem pessoas que chegam aqui e falam assim: olha, lá em casa está desesperador o ambiente. Meu marido, meu filho. Recebe um passe ali, na hora que você estiver tomando um passe, pensa nele. Eu estou fechando circuito. Estabelece conexões. E quem que é o melhor passista para ajudar? É quem está no problema, é quem conhece, é quem está vibrando na faixa. Tudo isso, gente, são movimentos que vão favorecendo que a gente faça essas alterações do nosso campo magnético. E o clarividente vai ver. Tem pessoas, por exemplo, tem expositor espírita que ele está fazendo uma palestra, você vê as faixas intelectivas dele. O que irradia dele muitas vezes é em colorações mais amareladas da intelectualidade. Mas tem expositor que está falando aqui, mas você percebe na clarividência energias mais azulinhas, mais diáfanas, mais esbranquiçadas. É o painel que ele está sustentando. Da mesma jeito que o clarividente bateu o olho no indivíduo que está irado, tudo rubro, caminhando para o negro. Espíritos enfermos vão alimentando camadas enegrecidas. É como se fosse asfálticas, né? Breu, lama, piche. Oswaldo Abreu que falava que nós, quando nós fomos criados, a gente era luz. Aí nós somos lançados no universo. Aí é como se fosse uma lâmpada que a gente passasse um pincel de piche nela. Isso é o Oswaldo Abreu. Aí agora a gente está lutando só para fazer o quê? Tirar o piche da luz, da lâmpada. Já tentou tirar piche de roupa? Não. É osso. Tem que lavar várias encarnações. É muito legal. E lavar a jato, né? E lavar a jato. Vamos falar do livro. Então esse é o livro da vida que nós vamos escrevendo. O Emmanuel tem um texto lindo que chama Teu Livro. E a vida na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora um momento de afirmação. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia na obra do Senhor. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Isso é extraordinário. Livro da vida. Cada dia uma página. Cada frase, cada palavra, cada sentimento. Você está escrevendo no livro da vida. E lembra lá do Jardim do Senhor? Quais eram as árvores? Figueira e videira. E do lado de Adão? Da árvore da vida, né? Tinha a oliveira, tinha... Eles descobriram, por exemplo, com folha de figueira. Não foi? Fizeram uma árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Cobriram-se a nudez com uma folha de figueira. Interessante aqui também, que aqui está falando que no livro da vida, o confessar o nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos, essa confirmação aqui do nome diante da vida é extraordinária. Porque dentro dessa alimentação, do tipo de alimentação, do tipo de produção mental, sentimental, nós estamos escrevendo, certo? Estamos escrevendo o nosso comportamento. E quando você escreve, afirma agora o nosso amigo espiritual que nos coordena.
Quando você escreve no livro da vida, as circunstâncias e o tempo vão passando as páginas no momento certo para que a gente possa reler o que foi escrito. Porque afirma os entendidos do além que a nossa mente vive constantemente um fenômeno de memória. Não vou complicar não, eu vou simplificar, tá bom? O tempo todo a gente está lidando com a memória. O tempo todo. Você fez, já arquivou. Se eu for pensar só no agora, você fez e arquivou. Então, se você fez, o tempo todo você vai ser chamado a rever o que você fez. Não tem jeito. Registrou no livro. É o livro da vida. Aí o ladrão, como você citou, que voltou naquela casa para buscar a esmeralda, na realidade o pessoal foi adormecido. Foi adormecido pelas circunstâncias da misericórdia. A misericórdia nos ajuda. Tem hora que a misericórdia nos ceda. Eu me recordo, uma vez, eu fui acompanhar uma desencarnação. Uma desencarnação. Eu entrei no hospital já sabendo. Fulano, quando você chegar no ambiente, vai estar dando o último suspiro. Nossa Senhora! Eu fui para lá para visitá-lo. Aí no hall do hospital, eu recebi essa revelação. Meu Deus, que revelação desagradável. Eu falei assim, mas eu vou presenciar. Vai, e se prepare. Lá vai Casalberto subir. Comecei até a tremer. Disse, Jesus, como é que vai ser, senhor? Então, já que o senhor está anunciando, o senhor também resolve, viu? Subi. Entrei no elevador. Quanto mais eu fui aproximando do leito, do quarto do indivíduo, eu fui me transformando. Eu fui entrando num processo de psicofonia muito ostensivo. Eu passei a ficar gerenciado, dominado, no bom sentido, tá, gente? Sobre uma hipnose, vou chamar assim, uma hipnose do benfeitor espiritual que iria atuar naquele momento. Eu fui sentindo como se eu fosse ficando sedado. Eu fui ficando num transe diferente com isso, porque eu fui percebendo gradativamente. Quando eu entrei no quarto, não era eu. Eu vi claramente. É como se ele estivesse dizendo assim, você não vai sentir, tá? Arreda para cá um tiquinho, que quem vai atuar sou eu. Eu fiquei sedado. O comportamento, a atuação foi assim, me espantou. Porque ela precisava de ser uma atuação técnica. Não podia ter emoção. Você, como clínico, sabe. Tinha que ser técnica. E técnico ele foi. Extraordinário. Extraordinário. Como tem momentos que você é retirado do contexto. Você é adormecido. Tem momentos que a espiritualidade age de sorte que a gente passa a ser apenas instrumentos mesmo. Mas tem momentos que a gente é retirado do processo. Por que você não foi? O Luiz falou comigo assim no caminho, casal velho, daqui a 2 semanas eu não vou poder ir ao estudo do Apocalipse. Vamos fazer assim, assado. Eu falei assim, Júlio, você acabou de me dar notícia que você não vai. Você já está entrando num plano futurista, querendo organizar como é que vai ser. Calma. Você só está me dando a notícia. Vai ter um momento da gente discutir como é que vai ser a reunião. Ou seja, a gente precisa de entender como é que funciona, para que inclusive a gente possa permitir que os espíritos atuem mesmo. Porque pode ser que eu também não venha. Eu vou especular. Eu tenho que me planejar. Mas se amanhã, na última hora, não vai não, porque seu filho teve um acidente. Aí eu vou ligar para alguém e falar assim, olha, a reunião do Apocalipse é com vocês, eu não vou. Pegaram lá? Então, é importante a gente entender que essa confirmação, eu vou confirmar os vossos nomes perante o Pai e os anjos. Essa confirmação é vamos dizer assim, é um ajuste nosso
diante dos acontecimentos da vida. E é diante dos anjos, a dizer o seguinte: faça o bem, que essa confirmação vai estar diante dos anjos. Aí os anjos passam a contar com você como um elemento que faz parte do colégio de trabalho deles. Pegou lá? Beto, porque o confessar diante de meu Pai, Deus não exerce ação direta na matéria. Então o Pai quem que é? Qualquer um que passe à nossa frente vai ser instrumento dele. Então vamos ter que confessar diante dele. Desse elemento. Eu saio aqui com o meu carro aqui e aí o elemento inadvertidamente fecha. Então esse é o Pai, diante do qual eu tenho que confessar. Mas aí eu, vai para o umbral! Confessei confessei para ele a minha realidade, certo? O Tiago fala, é necessário que o discípulo possa confessar um com os outros. Não é isso que eu penso, não? O Tiago fala isso. Então, essa confessar dessa forma. Vamos na forma prática do dia a dia, senão nós ficamos no abstrato. Nossa, eu vou ter que ir lá para Sírios, confessar para até. Procurar o Ciro, vou marcar uma entrevista. Marcar a entrevista com o Ciro. Gente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lembrar, o texto fecha assim, como as outras cartas sempre terminam assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito é o mensageiro do Senhor. O mensageiro vai levar aquela notícia para as igrejas. Lembram que as igrejas somos nós mesmos, a igreja íntima, o templo, o tabernáculo eterno. Então os anjos estão dizendo para nós que é necessário que estejamos conectados com a igreja principal, que é a igreja do Cristo. Coríntios 3,16. Pode citar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, o Espírito de Deus habita em vós, em nós, graças a Deus. Denise, você não teve nenhuma participação hoje? Eu gostaria só de se contar um caso, agora uma fofoca branca. Teve uma companheira... Fofoca espírita? Da fofoca espírita. Teve uma companheira que colocou no chat assim, já está lá atrás, foi quando eu falei no Facebook. Ela escreveu ali, assim, nossa senhora, eu pensei hoje cedo que eu vou parar de postar as coisas no Facebook, porque eu estou atraindo inveja para o meu lado. E você falou isso agora. Foi a nossa irmã Kátia Souza. Pois é, então muito obrigado, Kátia, e que você possa continuar conosco participando. Gente, por favor, viu, longe de estar recriminando, de trazer qualquer ideia, seja intolerante, uma crítica destrutiva com relação às ferramentas que são utilizadas hoje de uma maneira muito legal, não é? Com relação a que remonta às redes sociais. O que a gente está dizendo é uma questão de foro íntimo. Nós estamos estudando quanto à necessidade de a gente se apagar como personalidades. Allan Kardec fez isso. Ele chamava Hippolyte Léon Denis Arrivai. Ele tirou o nome dele. Ele não queria que o nome dele ficasse em evidência. Ele era famoso na Europa. Eu não posso confundir a minha personalidade com a doutrina espírita. Então ele escolhe um pseudônimo, um nome que ele teve quando viveu numa outra existência. Allan Kardec. Olha que interessante. Ao tempo de Júlio César. Ao tempo de Júlio César. E é Kardec, viu, gente? O Allan é uma adequação. Allan é francês. Ele chamava Allan Kardec lá atrás, não, viu? Só para fazer um ajuste histórico. Kardec. Voltando. Apagou. João Batista disse que ele não era o noivo. João Batista era o amigo do noivo. Que ele estava feliz de poder ir na festa, nas bodas. Jesus casa com a humanidade. Jesus é o noivo.
Agora, quando Jesus apaga a personalidade dele, aí acaba a conversa. Ele disse: bom é o Pai. Eu não vim de mim mesmo, não. Eu vim aqui fazer a obra do Pai. Então, todo movimento que promove personas, ele é sustentado pelos ladrões, pelos falsos cristos, pelos falsos profetas. Nos dias atuais, nós tivemos uma pessoa muito especial que hoje esteve conosco nessa manhã. Chico Xavier. Nós agradecemos o apoio e o carinho que ele tem com a gente, que não merecemos. Mas ele vem aqui em nome dos espíritos superiores. O Chico, o tempo todo da vida dele, ele falou assim: gente, eu não sou nada, eu sou um cisco. Por isso é que me chama de Chico. Eu sou um cisco. Falam que eu sou o maior médium. Médium é igual grama. Todos podemos exercer a mediunidade. Grama dá em tudo quanto é lugar. É lógico que ele não ia admitir, e por certo ele não entendia assim. Ele não se sentia um médium evangelizado. Ele lutava para se evangelizar. Agora, quando a gente vê a vida dele, o comportamento dele, a gente vê claramente que ele foi vitorioso. Mas ele não se dá por satisfeito, viu, gente? Ele continua no mundo espiritual com muita humildade. E agora ele vem junto de nós para falar assim: agora é com vocês. Eu fiz, vocês podem fazer também. Então vamos agradecer ao nosso querido Chico Xavier, a Emmanuel, que o trouxe aqui hoje, a todos os espíritos que coordenam o projeto da Casa de Kardec, que eles possam nos ajudar para que a gente continue conseguindo fazer um pouquinho. E aí eu termino dizendo que o pouco com Deus é muito. É muito. É o muito que a gente dá conta de fazer. Eu peço novamente perdão, desculpas aos nossos amigos do chat por não ter conseguido hoje realizar com plenitude o trabalho que a gente tem feito. Mas me comprometo a chegar em casa, editar o vídeo, e na parte da tarde eu vou transmiti-lo num chat onde eu vou participar para atender as perguntas, para que a gente não deixe esse trabalho por fazer. E vamos aumentando cada vez mais a coleção dos estudos do Apocalipse. Semana que vem, né, Luiz? Júlio, os amigos, nós vamos iniciar a 6ª carta, que é a Igreja de Filadélfia. Então, semana que vem fica Filadélfia para nós como desafio. Muito obrigado a todos, e nós vamos encerrar pedindo a Deus que abençoe a toda a humanidade, que envolva todos os trabalhadores, todos os amigos que estão sintonizados nesse momento de oração que interrompe os nossos trabalhos. Rogamos a Jesus que visite a todos os lares e que nós possamos nos fazermos dignos de recebê-lo, para que ele possa levar a paz, a harmonia, a fraternidade, a amizade, mas também o remédio e a esperança para aqueles que sofrem. Obrigado, Jesus, mais uma vez, que os nossos familiares sejam envolvidos nesse momento, que possamos, com a tua
com a tua aquiescência, retornarmos na próxima semana para o estudo de número 67, em torno do estudo do livro O Apocalipse de João. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, irmãos, dos dois planos da vida. Que possamos, no nosso final de semana, no restante do nosso dia, distribuir um pouquinho do que recebemos hoje, que foi muito, muito amor, muita luz, muita energia. E com essa doação, podermos confortar a nós mesmos diante das nossas questões internas, mas também de estender a mão àqueles que caminham conosco. Que possamos retornar em segurança aos nossos lares, melhor do que aqui chegamos. Que assim seja. Bom final de semana a todos.